Andressa Frigo Pimenta é advogada há 10 anos, pós-graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Além da advocacia, exerceu durante 6 anos a assessoria de atos praticados pelo chefe do Poder Executivo do Estado do Pará. Em Portugal, também faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil, registrada na Regional Lisboa. Atualmente, está cursando mestrado na Universidade de Lisboa, em Ciências Jurídicas, com especialização em Ciências Políticas, e atua diretamente na parte de legislação de imigrantes e na aquisição ou atribuição da nacionalidade portuguesa. Com vocês, Andressa Frigo Pimenta. Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Aqui está tudo bem. Bom, alguns já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou a Andressa Frigo Pimenta. Como o Carlos disse anteriormente, eu sou advogada no Brasil e em Portugal. E há um ano resido em Portugal, precisamente aqui na região de Lisboa, e vim com a minha família. A minha família é composta do meu esposo e minha filha, o Daniel e a Isabel. Bom, nós fizemos essa conversa, esse bate-papo, porque entendemos que todo planejamento possui alguns intercalços. E por mais que a pessoa seja organizada e busque fazer esse planejamento correto, geralmente surgem alguns obstáculos na hora de executá-lo. E nós tentamos juntar a experiência e o conhecimento através de pesquisas e até mesmo vivência para diminuir esses problemas que vocês podem encontrar no dia a dia. Eu queria destacar que a nossa conversa vai ser baseada para aquelas pessoas que pretendem viver legalmente em Portugal. Porque existem pessoas que vêm até Portugal e aqui que pretendem a sua legalização. Este não é o objetivo da conversa, nós vamos tratar de quem já quer sair do Brasil legalmente. E como é viver em Portugal? Bom, Portugal ele é considerado o terceiro país mais seguro do mundo. Isso não quer dizer que não tenha problemas com furto ou então arrombamento de algum estabelecimento, mas sim que você pode caminhar tranquilamente pelas ruas, andar de transporte público sem ser abordado, como nós, brasileiros, às vezes temos esse medo constante. E por falar em transporte público, o transporte público em Portugal ele funciona muito bem. Seja de autocarro, que é o ônibus que nós conhecemos, metro, que é o metrô, comboio, que é o trem, o transporte público funciona muito bem, principalmente também porque as ruas e estradas, elas são muito bem conservadas. Ao contrário do que todo mundo pensa, a saúde e a educação em Portugal, ela não é totalmente gratuita. Dependendo de cada indivíduo, dependendo da condição financeira, ou então da condição etária, ela pode ter que ser paga pelo usuário. Ao contrário de nós brasileiros que somos ligados no 220, uma coisa que eu achei bem assim, interessante em Portugal é que é um país extremamente burocrático e formal. Então, você às vezes tem muitas dificuldades, porque nós queremos tudo agitado, queremos tudo resolvido, e aqui não, aqui acaba tendo uma burocracia um pouco mais na solução dos problemas. E também uma coisa que agora nós estamos vivendo, na verdade já estamos terminando de viver, são as férias. É muito comum você chegar em agosto, em setembro em Portugal, e ver muitos estabelecimentos fechados e uma plaquinha escrito "estamos de férias". Então, independente se você tem um orçamento para receber ou um serviço, se eles estão de férias, eles estão de férias. E isso nós temos que entender que é o momento deles e depois tudo vai ser resolvido. E o imposto? Bom, o imposto é muito alto, nós temos várias taxas de tributação. Existe o IUC, que é o IPVA, a Segurança Social, que é o INSS do Brasil,
tem o IRS, que é o Imposto de Renda, e tem o IVA, que seria o ISS, né, que é da prestação de serviço, e o ICMS, que é o IVA, que eu acredito que seja o imposto mais alto que existe em Portugal. Bom, e quais são os desafios para sair do Brasil e chegar a viver em Portugal? Eu classifico esses desafios em 3 etapas, que é o primeiro, adequação ao estilo de vida, tanto dos portugueses como dos residentes aqui, o equilíbrio emocional e o planejamento. Então, antes de sair do Brasil, eu acredito que a pessoa precisa mentalizar, pensar e conversar sobre essas 3 etapas para então tomar sua decisão. E sobre o estilo de vida, o que seria isso? Bom, eu recomendo àqueles que desejam morar aqui em Portugal passar um período por aqui, ou seja, um período como melhor provier, e vivenciar, não viver aqui como um turista. Eu sei que é quase impossível chegar em Portugal e não querer conhecer os pontos turísticos, os pontos históricos, porque de fato é um país extremamente apaixonante. Mas tentar viver ao dia a dia, se possível, alugar, aqui chamamos de arrendar um local como se fosse uma moradia, vivenciar o mercado, tentar abrir uma conta bancária, para que você entenda o contexto, isso não só da cidade, mas do país como um todo. E por que, Andressa, eu teria que ver isso? Porque eu acredito que para nós fazermos uma mudança, nós temos que ter o sentimento de pertencimento, ver se aquilo é para nós. Não é que ele não seja bom, mas será que ele serve para mim, como pessoa? Esse estilo de vida é adequado à minha personalidade? Então é isso muito importante fazer esse exercício. E sobre o estilo de vida, eu vou relatar algumas situações que acontecem aqui. Algumas cidades do Brasil também já existem essas situações, mas em outras cidades do Brasil não. Então eu vou falar de uma forma ampla para que as pessoas de várias localidades do Brasil possam tentar se encaixar. Então, por exemplo, como eu disse, a ida ao mercado. Quando você chega no mercado, não tem fornecimento de sacolas plásticas. A sacola plástica ela é vendida em Portugal. Então, ele custa 10 cêntimos, 14 cêntimos, dependendo do mercado. Ou você compra, ou você leva a sua própria sacola. E também não possui a figura do embalador. Você mesmo embala suas próprias compras. Ah, mas Andressa, isso aí não é nada. Realmente, a primeiro momento não é nada. Mas é isso, mas outras situações, como por exemplo, dependendo do local que você vai alugar um imóvel, você vai ter um imóvel antigo. E aquelas comodidades, me desculpe a expressão, eu coloco entre aspas, porque hoje eu vejo que talvez é uma comodidade brasileira, aqui não existe. Então, no imóvel antigo, não temos, na verdade, muitos elevador, não temos uma garagem, não temos a prestação de serviço de uma empregada doméstica, e você acaba tendo que fazer as suas próprias coisas. Bom, por falar em prestação de serviço, a prestação de serviço em Portugal é muito cara. Eu digo cara em que sentido? São situações que no Brasil nós temos o costume às vezes de chama o seu Zé que repara o cano, chama o seu João para fazer aquela pintura. E como essa prestação de serviço é um pouco mais elevada e um pouco cara para quem mora aqui, as pessoas acabam tendo que desenvolver essas habilidades que às vezes no Brasil não é desenvolvida. Um exemplo de caro, eu passei no meio da pandemia, é um exemplo até pessoal. No meio da pandemia, eu saí com meu esposo e a minha filha, isso já estava podendo sair de casa. 6 horas da tarde, e nós fechamos a porta de casa para fora e esquecemos a chave dentro. E aqui, geralmente, as portas não abrem por dentro, não abrem por fora, abrem por dentro. Desesperada, com uma criança de 5 anos, liguei para alguém para abrir a porta de casa. A pessoa me pediu 280 euros para abrir a porta de casa. Naquele momento, meu coração parou, porque logo minha cabeça converteu em real e eu estava quase pagando R$1.000 para a pessoa abrir a porta da minha casa. Depois de muito choro,
ficou em 210 euros. Mas mesmo assim eu continuei pagando R$1.000 para abrir a porta de casa. Então são coisas que acontecem assim que você fica, ai meu Deus, será? E além disso, o transporte público aqui, como eu falei anteriormente, funciona muito bem e às vezes é a melhor forma de sair de casa. Por mais que a pessoa possa ter um carro, mas dependendo do local que você vai, é melhor a pessoa ir de transporte público do que do seu próprio carro. Com relação a estacionamento, pagar estacionamento, e às vezes, dependendo até do ano que você tenha do carro, você não entra na região metropolitana de Lisboa, principalmente na parte do centro, por causa da questão da emissão dos gases carbônicos, dentre outras situações. Aqui é muito comum reciclagem de lixo, que em muitas cidades do Brasil ainda não é costume. E também uma questão que eu acho mais importante. Portugal não é não é um país para enriquecer. Quem pretende vir a Portugal para ficar rico, não vai conseguir. A menos, isso eu digo não vai conseguir das pessoas que eu digo dentro do padrão de normalidade. Lógico, existem pessoas que têm uma sacada, que têm uma situação que, de fato, enriquece. Mas, de um contexto geral, o trabalhador geral, quando chega aqui, ele trabalha, ele gasta-se muito, mas também tem uma qualidade de vida. Eu digo que Portugal é uma qualidade de vida, não é para enriquecer. E aí vão me dizer assim, mas Andressa, eu vejo o canal de Portugal e muitos portugueses reclamam na televisão de Portugal. Aí eu trago para vocês a seguinte situação, mas qual é o parâmetro de comparação dessas pessoas? Nós brasileiros, e isso eu não vou entrar em mérito político, porque não é aqui o objetivo da conversa, nós temos um histórico de Brasil. Isso eu falo do norte ao sul. Nós temos uma realidade do Brasil. Então, quando nós trazemos essa realidade do Brasil para viver em Portugal, Portugal, pelo menos no meu conceito, é uma maravilha. Mas para os portugueses que estão acostumados a viver com os outros países da Europa, que têm um grau de desenvolvimento maior, um grau financeiro maior do que Portugal ele ainda precisa melhorar e precisa crescer cada vez mais. Então, tudo isso tem que ver o parâmetro de comparação de cada pessoa que lhe relata. E quais foram os três situações assim que eu acho que mais mexeram comigo na questão do estilo de vida? Portugal é um país assim, que tem os seus agitos, as suas festas, mas que os portugueses me desculpem, mas as festas brasileiras são as melhores. Eu não consigo não ver eu dançando um forró, um sertanejo em Portugal, gente, me desculpa. E para mim as festas brasileiras são muito melhores. A amizade em Portugal, ela é muito difícil de se fazer. O português ele é um povo muito retraído, diferente do brasileiro. O brasileiro, você diz que você torce para o mesmo time, no outro dia você está lá, torcendo para o melhor time do Brasil na vitória do campeão do Brasileirão. E o que acontece? Apoio, poderia me mostrar o melhor time do Brasil, por favor? Para quem não sabe, esse é o melhor time do Brasil. Brincadeiras à parte. Mas o que acontece, Andressa, com o que você mais sentiu? Eu senti que existe atos de xenofobia em Portugal. E são atos assim que ele não é escancarado, certo? Ele não é... Lógico, existem situações sim, escancaradas, mas existe xenofobia. Os brasileiros, principalmente por questões assim da década de 90, eles sofrem por brincadeiras, por piadinhas. E você vê no dia a dia, nas frases. Essa semana mesmo eu vi que, porque vinha do Brasil, precisava de uma maior fiscalização. E isso, querendo ou não, é um ato de xenofobia, é um ato de discriminação, porque eles não fazem com outros países. Por que faz com o Brasil? Mas, lógico, eu quero deixar claro que se você vier a Portugal, você tem direitos, existe o Estatuto do Imigrante,
existem os direitos fundamentais, existem os direitos da União Europeia, então você tem direitos assegurados. E você consegue entender que esse é o estilo aqui, que às vezes você pode ultrapassar nessa situação, e aí você vai ter que saber como reagir, conhecendo os seus direitos e, se for preciso, procurar alguma pessoa especializada para lhe auxiliar. Bom, além do estilo de vida, nós temos o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é algo muito importante, porque quando você sai de Portugal, quando você sai do Brasil e vem para Portugal, você está mexendo com vidas. Eu digo vidas emocionais daqueles que ficam e daqueles que te acompanham, ou então só você quando você vai sozinho. E essa questão de conhecimento e essa questão interna de sentimento, você precisa refletir, você precisa tentar buscar qual é o seu verdadeiro motivo para sair do país. Por quê? Você vai sair do Brasil, que dependendo da atividade que você ocupa, você já tem uma expertise, você já é conhecido na área, e vai chegar em Portugal começando do zero. E o começar do zero é muito difícil para algumas pessoas. Além do começar do zero do profissional, você vai começar do zero na vida social. Então, você, às vezes, acaba, se vier sozinha, é só você e você. Às vezes, você não quer refletir para as pessoas do Brasil o que você está vivendo em Portugal. Então, é muito importante você tentar entender que existe essas questões emocionais ao longo da mudança e como que você vai lidar com isso. Eu sempre digo, principalmente para quem eu converso, qual foi o seu objetivo de sair do Brasil? Se aquele objetivo ele for maior a tudo aquilo que você está sentindo, então permaneça no seu objetivo. Agora não, se o objetivo ele já diminuiu e já não é aquilo que você quer para sua vida, não tem problema nenhum. Pode voltar atrás. Isso aí depende de cada um. E o último, e eu acho mais prático, porque com relação a sentimento, estilo de vida, pertencimento, equilíbrio emocional, eu acho que o planejamento acaba sendo a questão mais prática e mais palpável. Bom, ainda no Brasil, eu digo sempre que as pessoas precisam ter uma disponibilidade financeira. Andressa, você quer dizer que quem não tem dinheiro não consegue ir para Portugal? Não, não é isso. É porque aqui, quando você chegar a Portugal, você vai precisar de um respiro. Então, você já está num país diferente. Você já às vezes está sozinho, dependendo de quem vem aqui sozinho ou então com família. Você ainda vai passar por um sufoco financeiro, você vai precisar trabalhar imediatamente, então você acaba tendo vários problemas para administrar. Então, se você vier com um respiro financeiro, com uma disponibilidade financeira, para que você possa administrar, pelo menos os primeiros meses de vida aqui, eu acho o ideal. Além da disponibilidade financeira, as pessoas precisam vir com passaporte válido, claro, e isso, gente, eu estou falando com relação a quem vem morar, não estou falando para quem vem para turismo. E o visto, porque todo mundo sabe, por enquanto, que existe planejamentos do visto, que chamam visto ETIAS, que é para turista, mas por enquanto o turista não precisa de visto para vir a Portugal. Isso quando abrirem as fronteiras para o Brasil, tá, gente? Ainda não estão abertas. Bom, então para viver você precisa de um visto. O visto, ele compreende várias modalidades. E ele é específico para cada tipo de pessoa, para cada tipo de estilo, né? Dependendo de cada pessoa que vier aqui. É uma matéria que precisa ser conversada de uma forma mais ampla, uma forma mais profunda, o que infelizmente eu não vou conseguir fazer nesse momento. Então, vamos disponibilizar um outro momento para conversar sobre todos os tipos de visto. Mas eu vou dizer para vocês o que existe e até para você já ir pensando, quem pretender vir a Portugal para morar,
que visto seria melhor adequar no seu caso concreto? Bom, os vistos, eles podem ser de caráter temporário e de caráter permanente. Gente, desculpa, é que essa franja está me incomodando. Deixa eu jogar ela para trás. Enfim, desculpa. Pode ser de caráter temporário e de caráter permanente. Temporário é para aquelas pessoas que vão residir acima de 3 meses e menos de 1 ano. Então, se passar 6, 7, 8 meses em Portugal, existe o visto temporário. E o permanente é aqueles que querem residir acima de 1 ano. Bom, e quais seriam mais ou menos os padrões, os fatores de encaixe de cada visto? Bom, existe o visto de trabalho, existe o visto de estudo, o visto de agrupamento familiar. Na questão temporária, existe para tratamento médico, para fins religiosos e para fins voluntários, o visto de rendimentos próprios. Isso é muito importante, porque todo mundo tem a ideia de que aposentado pode morar em Portugal. Não é aposentado. O aposentado é uma pessoa que possui rendimentos próprios, ok? Ok. Mas aquelas pessoas que possuem rendimentos próprios no Brasil e queiram viver em Portugal, também é possível. Um jovem de 20 anos que tem uma empresa e ele ganha bastante dinheiro nessa empresa, ele consegue ter rendimentos próprios? Consegue. Ele pode morar em Portugal com este visto? Pode. E existe o Golden Visa. O Golden Visa é um visto de investimento, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas aqui existe um programa, até mesmo de aquisição de nacionalidade, mas isso eu vou explicar depois, que aqueles que querem promover investimentos no país podem ter direito a um visto. Bom, eu já tenho um passaporte válido, eu já tenho uma disponibilidade financeira e tenho o visto. Vou para Portugal, coloco meus documentos. Posso ir para Portugal? Calma. Sobre os documentos. Todo mundo vem para Portugal com algum objetivo. Ou vem para trabalhar, ou vem para estudar, ou mesmo para viver aqui. Mas é preciso tomar e comprovar algumas situações que existiam no Brasil. Ou seja um casamento, seja uma filiação, seja um histórico escolar, ou então um diploma. E para que isso, para que a pessoa consiga ter esses documentos aceitos, ele tem que apostilar esses documentos. O que é apostila? Apostila diária. É uma autenticidade de documentos que os cartórios que têm convênio com o Conselho Nacional de Justiça emitem esse documento que vocês podem ver aqui na tela, cola atrás e diz: este documento é autêntico. Então, aonde que eu tiro? No cartório que tem convênio com o CNJ. Se acessarmos o site do Conselho Nacional de Justiça, lá podemos encontrar quais são os cartórios que têm convênio pelas cidades. Qualquer cartório, o meu documento é de Belém e eu consigo apostilar em Brasília? Consegue. Mas qual é a questão? Para você apostilar, eles precisam reconhecer a assinatura. Então, geralmente, uma pessoa que é de Belém tem assinatura, firma reconhecida nos cartórios de Belém. A pessoa que é de Brasília tem as firmas reconhecidas nos de Brasília. Então, para você fazer esse reconhecimento, você teria que estar na cidade do local que a pessoa tem a firma reconhecida. Então, eu recomendo a pessoa autenticar e pedir a apostila no mesmo local. É um documento um pouco caro, isso vai depender muito de cidade para cidade, e então vocês precisam ter muito cuidado com os documentos que vão ser apostilados, para vocês não gastarem dinheiro à toa. E assim, principalmente quando envolve certidões, é importante verificar se você precisa de uma certidão atualizada. Eu não posso, por exemplo, pegar minha certidão de nascimento, que a mamãe guarda lá naquela pasta, lá embaixo do armário, apostilar e trazer para Portugal, para fazer comprovação de qualquer coisa. Por quê? Porque nas certidões de nascimento, de casamento, de óbito, geralmente eles pedem que você tenha um prazo de validade de 6 meses da data da expedição. Então, geralmente eles pedem que você peça uma segunda via para então, assim, apostilar e trazer a Portugal. E tá, eu já tenho documento, eu já tenho... Vamos embora para Portugal, vamos embora para Portugal.
E para onde que eu vou? Qual lugar que eu vou morar em Portugal? Eu vou dar um pouquinho uma aula. Aula não, seria muita prepotência da minha parte. Vou explicar para vocês mais ou menos como funciona Portugal, qual é o mapa de Portugal. E não é meu forte, tá, gente? Meus professores de geografia que sabem que eu não tenho forte para isso, não. Mas vamos lá, eu estudei para isso. Vamos. Portugal ele se divide na região continental, que é essa que está ligada ao continente europeu e faz divisa com a Espanha, e a região insular, que são os arquipélagos, arquipélago de Açores e arquipélago da Madeira. E essa divisão, nós dividimos Portugal continental e insular. Ok. Ele divide em 5 regiões, a parte continental, que é o norte, o centro, a região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentra a maior parte da região metropolitana de Lisboa, mas tem cidades que não estão inseridas nessa região metropolitana, mas faz parte de Lisboa e Vale do Tejo. Alentejo, ou Alentejo, porque aqui eu ainda não descobri qual é a palavra correta, se é Alentejo ou Alentejo, então eu falo as duas, e o Algarve. Tá. Além das regiões, Portugal é dividido em 18 distritos, que seriam mais ou menos, no nosso entendimento geográfico do Brasil, em estados. Então, existe a divisão em zonas, em regiões, né? Existe a divisão em distrito. Dou como exemplo desses distritos o Porto, Coimbra, Lisboa propriamente dita, dentre outros. Além desses distritos, Portugal é dividido em concelhos, que são as cidades, e isso eu estou falando a grosso modo. Se eu fosse hoje sentar numa cadeira de escola de Portugal e eu falar um negócio desse, talvez eu pudesse ser até reprovada, mas a grosso modo seriam as cidades que são administradas pelas câmaras municipais e existem as freguesias. Olha, aqui vocês conseguem ver mais ou menos os 18 distritos. Os 18 distritos. E geralmente cada distrito tem uma freguesia, uma cidade com seu nome. Então, voltando, temos os concelhos, que são as cidades administradas pela Câmara Municipal, e as freguesias, que são reuniões de bairros, que são administradas a menor administração que existe, pelas juntas de freguesia. Isso é muito importante saber, porque dependendo do local que você vai situar, você tem que entender o contexto por exemplo, dessa junta de freguesia, o contexto, porque ali tem o hospital, o posto de saúde, tem as escolas. Geralmente aqui vinculam a prestação de serviço com base aonde você mora. Então, se eu moro na junta de freguesia, por exemplo, de Sacavém, eu vou ser atendida pelo posto de saúde de Sacavém, minha filha vai estudar em Sacavém, então geralmente eles tentam agrupar na freguesia toda a prestação de serviço. Você vai encontrar bancos, você vai encontrar supermercados, para que as pessoas façam a menor forma de deslocamento, então diminuir o deslocamento das pessoas. Bom, tá. E vamos falar do que às vezes a gente mais se preocupa. E o custo de vida, Andrés? O custo de vida para morar em Portugal varia em torno de 1.000 a 2.000 euros. Isso estou englobando todas as regiões, inclusive a região insular. E eu considero nesse valor um casal e 2 filhos. Então, varia de 1.000 a 2.000 euros, dependendo do local onde você vai ficar. Pode ser mais? Possivelmente, depende muito do seu estilo de vida. Pode ser menos? Pode ser menos. Vive com menos? Vive com menos. O que acontece? Esse valor que durante as minhas pesquisas, e até mesmo pela vivência eu consigo estabelecer, para aquelas pessoas que pretendem alugar um imóvel para si, pessoas que geralmente não buscam ostentar tanto, mas querem ter aquela qualidade de vida, sair de vez em quando, conseguem viver tranquilamente, não tem problema nenhum. E quanto é o salário mínimo em Portugal? O salário mínimo em Portugal hoje está 635 euros. É considerado um dos menores salários mínimos da Europa,
Porque se você ver, por exemplo, a Alemanha, é 1.500 euros o salário mínimo da Alemanha. Salvo engano, eu fiz essa consulta, mas posso ter consultado, mas é 1.500 euros. Então, para Portugal, a diferença é gritante. Só que, geralmente, as pessoas elas não têm um emprego aqui. Então, ou ela faz hora extra, ou então ela tem 2 empregos, então ela consegue tirar, em média, 700 a 800 euros. Isso estou falando de uma pessoa. Se o casal trabalhar, aí já são 2 salários e por aí vai. Bom, então vamos falar mais ou menos das regiões. Eu vou começar pela região norte. A região norte, como aquele mapa anteriormente fica em cima, é onde concentra as cidades mais antigas de Portugal, porque foi ali que Portugal se desenvolveu como povo e como nação. Então, é muito comum você ver construções belíssimas, não que no resto não existe, mas a concentração desses monumentos históricos fica bastante na região norte. As cidades elas são um pouco mais frias do que o resto de Portugal, então as temperaturas elas são muito mais frias. O trabalho dessa região norte, e o norte está desenvolvendo bastante, então você encontra trabalho nas indústrias, no comércio, no turismo. Ele possui um custo de vida muito mais baixo do que Lisboa, possui arrendamentos bons, e a concentração de brasileiros é muito maior, principalmente nas cidades de Porto e de Braga. Aqui vocês podem ver a imagem de Ponte de Lima, que tem a questão histórica que a Teresa de Leão fez essa ponte para Portugal, então ela concedeu, seria o condado de Ponte de Lima, esse rio chama-se Rio Lima. A outra cidade que temos também, que fica na região norte, é a cidade de Chaves, que fica quase divisa com a Espanha. E também temos a cidade que é bastante conhecida, que é o Porto, que é uma cidade lindíssima e é uma das cidades mais agitadas da região norte. Bom, depois do norte nós temos o centro, que também concentra cidades históricas. É uma região muito mais em conta, considerando o norte e a região de Lisboa. O governo está se esforçando bastante para criar desenvolvimento, para levar empresas para a região centro. Hoje, o centro ele concentra bastante atividades agropecuárias, tem bastante universidade, principalmente como Coimbra, então tem uma questão universitária muito alta. Então, eles estão buscando desenvolver o centro. As rendas, com as pesquisas que eu fiz, as rendas, eu digo, o aluguel mais baixo que tem, assim, de um Portugal como um todo, eu encontrei na região do centro. E as cidades que eu posso destacar para vocês é Coimbra, que é a cidade universitária. Também nós temos a cidade de Tomar, que é uma cidade lindíssima, uma cidade templária. Dizem que os templários estabeleceram, aqui é o convento de Cristo, então estabeleceram, depois que eles foram caçados, os templários estabeleceram a Ordem de Cristo aqui em Tomar. E também nós temos Castelo Branco, que é uma cidade também que faz quase divisa com a Espanha. Aqui, na verdade, a gente faz divisa com a Espanha quase do norte ao sul, né? Então, são várias cidades que fazem essa divisa. Aí nós temos a região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentra a região metropolitana de Lisboa, que aqui é onde eu estou localizada hoje. Os empregos, as condições de emprego são muito maiores. É uma região assim, mais quente, uma área mais tropical. O custo de vida é um custo muito mais elevado, os aluguéis são muito mais caros. Então, só que você está no centro, a cidade, Lisboa, ela é aquela metrópole, né? Então, você tem um deslocamento muito mais fácil do que as outras cidades, por exemplo. Temos Cascais, que eu digo que é o sonho, acho que da maioria das pessoas que, no primeiro momento, pensam em vir para Portugal e morar em Cascais.
Tem a cidade de Lisboa, propriamente dita, né? E Lisboa é uma cidade lindíssima. E nós temos também Sintra. Com relação a Sintra, gente, o clima de Lisboa não é o mesmo clima de Sintra. Isso eu estou falando uma diferença de 15 a 20 quilômetros de um lugar para o outro. Sintra tem um microclima muito especial, então ela é um pouquinho mais fria do que a região de Lisboa, o centro de Lisboa em si. Bom, nós temos o Alentejo. O Alentejo, eu digo que é a área rural, mas possui praias paradisíacas lindíssimas, como, por exemplo, essa aí, a Praia de Sines. Então, ela é uma questão muito rural. Os trabalhos do Alentejo são trabalhos voltados mais para a agricultura e para a pecuária, cultivo de vinho, criação de suínos. O custo de vida é um custo de vida baixo, mas em razão a pouca demanda, a pouca oferta de imóveis, ele acaba sendo um pouco caro, mas como compensa nas outras questões, então você acaba tendo uma qualidade de vida boa no Alentejo. A questão são os trabalhos, que acabam sendo rural, e então depende muito do perfil de cada pessoa. E nós temos o Algarve. Quem não gosta... desculpa, gente, outra cidade do Alentejo é Évora, que tem construção romana. É uma coisa imperdível. Realmente vale muito a pena conhecer Évora. E sim, continuando. E temos o Algarve. Quem não gostaria de morar no Algarve, né? O Algarve, a gente vê as fotos assim, baba. O Algarve, ele não é só Algarve, é só a praia de Algarve. Ele possui outras cidades, outra muito comum é a cidade de Faro, que eu vou mostrar foto posteriormente. O Algarve, ele vive da atividade econômica dele é o turismo. Então, turismo, e dali desencadeia todas as atividades econômicas e o trabalho. Em hotel, aqui chama restauração para quem trabalha em restaurante. Então, restauração, hotel, passeios turísticos propriamente dito. Mas o que acontece com o Algarve? Algarve, ele, às vezes, tende a ser um pouco mais caro, porque ali é um local preferido dos turistas europeus. Então, você encontra muitos ingleses, muitos franceses, o que acaba aumentando o custo de estar no Algarve. Mas não é nada impossível. Nós temos também na região insular, agora saímos do continental, vamos para a região insular, que existe o arquipélago da Madeira, que dentro deste arquipélago existem 4 ilhas, e a principal é a Ilha da Madeira. Todo mundo conhece que é a Ilha da Madeira por causa do Cristiano Ronaldo, né, que nasceu na ilha e foi criado na Ilha da Madeira. Existe muita... não gosto da palavra, exploração da imagem do Cristiano Ronaldo. Não, existe muitas atividades voltadas para o Cristiano Ronaldo, como, acho que até o aeroporto dele, da Ilha da Madeira, chama Cristiano Ronaldo, tem museus e afins, e é uma região altamente turística, então ele vive do turismo. E o custo de vida ele é muito mais baixo se eu for considerar a região continental de Portugal. Essa é uma imagem da Ilha da Madeira, e também temos o arquipélago de Açores. O arquipélago de Açores é dividido em 9 ilhas. A principal é a ilha de São Miguel, e que fica a cidade de Funchal. A atividade econômica é a prestação de serviço, e ela abarca praticamente todos os moradores de lá, mas para quem chega até o arquipélago de Açores, acaba trabalhando também na região do turismo. Bom, e como que é um emprego em Portugal? Vocês viram que eu falei muito sobre turismo, né? O que acontece? Portugal, no ano de 2008, sofreu muito com a crise econômica. Então, para ele alavancar, para ele crescer economicamente, desenvolver, foi investido muito em infraestrutura e em turismo. Por falar em turismo, Portugal, ele, em 2019, foi considerado pela 3ª vez o melhor destino do mundo. Então, é por causa desses investimentos. E por causa disso, muito brasileiro que chega em Portugal acaba trabalhando nesse tipo de serviço, ou em restaurante, ou em agências de turismo, em hotéis, serviço de limpeza. E também temos, com relação aos investimentos, a questão imobiliária.
Portugal ele fez um investimento muito alto em questões imobiliárias, então o brasileiro ele pode trabalhar na construção civil, pode trabalhar em agências imobiliárias e até mesmo na questão do call center, seria no pós-venda aos clientes e consumidores. Então tu quer dizer que eu vou sair do Brasil e por mais que eu seja formado e eu não vou trabalhar na minha área? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a primeiro momento, quando você chega em Portugal, são essas disponibilidades de trabalho que acabam sendo ofertadas. Por quê? Porque quando nós chegamos em Portugal, para que você possa concorrer em pé de igualdade com os aqui residentes e outras pessoas que vêm para cá, ou você precisa validar seu diploma, ou você precisa fazer um curso de especialização, ou você precisa fazer uma prova, tudo depende da atividade que você desenvolve, da atividade que você tem no Brasil. Então, para isso, você precisa ter esse tipo de, eu digo assim, seguir um caminho para depois você conseguir atuar na sua área. E é só isso? Não. Em Portugal, eles valorizam muito a língua estrangeira. Então, por mais que aqui se fale português, a mesma língua nativa do Brasil, eles se valorizam muito a língua estrangeira, principalmente o inglês. Então, quem possui inglês, francês, qualquer outra língua, é muito valorizado. Então, eu digo, a pessoa ela precisa, talvez, entender o contexto, ter um curso de línguas, fazer um currículo, por mais que o nosso currículo pode ser maravilhoso no Brasil, geralmente eles preferem que você faça um currículo europeu. Aí vai uma dica, procura Currículo Vitae Europass. Se você jogar no Google, provavelmente você vai acessar e como fazer seu currículo na modalidade que os europeus mais gostam. E, Andressa, qual é a atividade do futuro? Agora, com esse Covid, o que você acha que vai... Bom, a atividade do futuro hoje, que eu consigo perceber que o mercado ainda não absorveu completo, existem vagas, é atividade de tecnologia, software, informática. Aqueles que estão nessa área têm grande chance de chegar em Portugal e já atuar na sua área. Por quê? Porque aqui existem muitos cursos, mas dificilmente as pessoas ficam em Portugal. Então, aquele que nasceu aqui, mora aqui, trabalha aqui, fica em Portugal, estuda em Portugal, mas depois sai. É por questão do salário, por questões de novas oportunidades. Então, o mercado português absorve muitos profissionais que atuam nessas áreas. E Portugal, Andressa? Portugal é para criança? Porque a gente vê, tem cidades que não são para crianças, mas Portugal é para as crianças? Sim, Portugal é uma cidade para crianças. É uma cidade segura, como eu disse anteriormente. É uma cidade que possui muitos parques. Os parques possuem infraestrutura, são limpos, possuem banheiros públicos, possuem aqueles brinquedos infantis. Então, você consegue, por exemplo, no final de semana, passear com seu filho num parque tranquilamente, fazer um piquenique, ir à praia. Então, acaba sendo uma cidade que acolhe bastante as crianças. Uma cidade não, gente, desculpa, um país. E isso inserido em Lisboa. E, além disso, educação para criança é muito boa. Não é totalmente gratuita, como eu disse anteriormente, mas ela é uma educação boa e acaba sendo acessível. A saúde, sim, a saúde para aqueles que têm de 0 a 18 anos, ela é totalmente gratuita. Então, ele acaba sendo um país para criança. E como que meu filho vai estudar? Bom, o ensino de Portugal, ele compreende assim, a pré-escola, que ela é de 3 a 6 anos, o ensino básico, que é de 6 aos 15 anos, o secundário, que é de 16 aos 18, e o superior, que divide-se em politécnico, ou técnico, né? E graduação. O ano letivo em Portugal, ele começa em setembro e termina meados de junho e julho, vai depender muito da série, muito do período que essa criança estuda. Só que as matrículas, elas começam geralmente em março, abril, maio, depende muito da série, então eles vão abrindo escalonado, para cada série abre um período de matrícula. Então, para aqueles que pretendem vir para Portugal, seria interessante chegar um pouco antes para poder fazer a matrícula do seu filho. O horário da escola
Depende muito da série. Tem séries que são de 9 às 3 da tarde, outras séries são de 9 às 5 da tarde. E para aqueles pais que precisam estender um pouquinho a mais desse horário, existem atividades de tempos livres, que aqui chama-se de ATL. O ATL ele é fornecido tanto por instituições públicas e algumas até mesmo por instituições privadas. Bom, dos 0 aos 3 anos, porque eu falei dos 3 aos 6 anos, né? Então, dos 0 aos 3 anos, que seriam as creches no Brasil, e aqui chamamos de infantário, não existem creches públicas. Então, geralmente, aquele que vem com uma criança, ou então aquele que tem um filho em Portugal, até os 3 anos, ele acaba tendo que custear essa creche privada. A partir dos 3 anos, a criança começa a ter direito a concorrer uma vaga na educação pública. Consegue? Todo mundo consegue? Não. Por quê? Dos 3 até os 6 anos não é um ensino obrigatório. Então, ainda não conseguiu receber toda a demanda. Então, às vezes, muitas crianças ficam de fora. Então, o que acontece? Dos 3 aos 6 anos, os pais matriculam instituições privadas, aqueles que não conseguiam instituições públicas, e o governo cofinancia. Ele dá um subsídio para a pessoa matricular na instituição privada. E como que faz essa matrícula na instituição pública? Geralmente é por local de residência dos pais, né? Ou da residência da família, propriamente dito, ou emprego. Então, dependendo do seu local de residência, que se estabelece a vaga do filho na escola. A partir dos 6 anos, a educação é obrigatória. A partir daí, o governo é obrigado a garantir uma vaga para o seu filho. Existem instituições privadas? Existem. Mas se você quiser colocar o seu filho numa instituição pública, você pode colocar tranquilamente. Andressa, meu filho vai ficar de 9 da manhã a 5 da tarde, e a alimentação como vai ser? A alimentação ela é fornecida pelo Estado, mas dependendo do escalão que você esteja, existe escalão A, escalão B, escalão C, dependendo dos rendimentos que você possui, declaração do imposto e tudo mais, essa alimentação pode ser um pouco subsidiada pelos pais. Os pais têm que pagar, não é nada exorbitante, mas eles acabam tendo que custear um pouquinho a alimentação das crianças, dos jovens afins. Bom, eu já passei dessa fase, não tenho mais filho pequeno, eu quero estudar em Portugal. Como que é? Eu já sou adulto, quero fazer uma graduação. Existe graduação pública em Portugal? Mesmo nas instituições públicas, existe uma contraprestação de quem utiliza. Então, não existe, totalmente pública, como nós vemos no Brasil, não existe. Existem instituições públicas que você acaba tendo que pagar um valor muito mais abaixo do que as instituições privadas. E uma dica muito importante: quem fez Enem no Brasil pode concorrer à vaga da graduação em Portugal. Então, você pega a sua nota do Enem, quando se abrirem as candidaturas das faculdades. Também, geralmente, é de março a junho, às vezes até agosto, dependendo da faculdade. Você faz a candidatura e coloca a sua nota do Enem, e você pode concorrer a essas vagas com a nota do Enem, para que você não seja preciso fazer prova. Há também uma diferença aqui chamamos propina, as mensalidades. Sei que no Brasil é uma palavra não muito aceitável, mas aqui chama-se propina, as mensalidades. Há uma diferença de quem é estudante estrangeiro, isso compreende aqueles que foram fora da União Europeia, e quem é estudante da nacional da União Europeia. Tem uma diferença de valor aí, das mensalidades. E existe bolsa? Existe. Existem vários perfis de pessoas que se enquadram nas bolsas disponíveis para estudar em Portugal. Dentro dessas bolsas tem o CAPES, tem Santander, tem Bolsa da Comunidade da Língua Portuguesa. Às vezes, dependendo da instituição que você estuda no Brasil, você consegue fazer uma graduação sanduíche, dependendo do convênio. Então, existem vários tipos de bolsas que você pode pesquisar e tentar concorrer a essas bolsas. E o mestrado, Andressa? Mestrado, doutorado, como que é? Bom, não há diferença de valores nas mensalidades do mestrado, do doutorado. Você tende a pagar o mesmo que os cidadãos da União Europeia. Geralmente é uma análise curricular, uma análise documental, mas depende de universidade para universidade, de curso para curso.
Então, seria muito interessante vocês darem uma pesquisadinha antes, para que até, às vezes, precisa elaborar um projeto para que possa concorrer às vagas tranquilamente. Bom, eu já tenho meu diploma, quero trabalhar, quero atuar, e eu preciso reconhecer esse meu diploma. O reconhecimento de grau, o reconhecimento de ensino superior, ele tem 3 modalidades. Existe a modalidade automática, que ele é um reconhecimento genérico. Diz assim, esse curso realmente existe em Portugal, seria mais ou menos isso. Existe o reconhecimento de nível, que ele é um comparativo, no qual vai fazer análise comparativa e diz, este curso, ele é similar a este curso, e existe o específico, que diz, de fato, essa pessoa, ela é formada, por exemplo, em Direito, e aqui ela possui um curso de graduação de Direito. Existe uma lista, né, no site da Direção Geral do Ensino Superior, DGES, no qual a pessoa consulta para ver qual tipo do curso que ela possui e qual reconhecimento que ela vai fazer. O automático, o de nível, de específico, e também o que será que o empregador, aquela vaga que ela pretende concorrer, se precisa fazer esse reconhecimento. Cada tipo de reconhecimento possui um custo. Alguns são diretos pelo site, como é o automático. Os outros, o de nível de específico, a pessoa geralmente tem que dar entrada em uma instituição privada, uma instituição pública, pedindo essa equivalência de grau, e cada universidade tem seu devido custo. Bom, eu já tenho documento, eu já tenho um emprego, eu já sei como estudar, como colocar meu filho na escola. E agora, a saúde. Como que é a saúde em Portugal? Como eu disse anteriormente para vocês, a saúde em Portugal, para aqueles que possuem de 0 a 18 anos, ela é gratuita. Mas aqueles que possuem acima de 18 anos, a saúde em Portugal, ela é paga, lógico, valores bem módicos, são valores bem mais abaixo do que a gente costuma vivenciar no Brasil, mas ela acaba sendo paga. Um exemplo disso seria, por exemplo, uma consulta que eu fiz, eu paguei 3 euros. Uma consulta que existe um médico de família. O médico de família é uma pessoa que tende a ter um histórico da família por inteiro, o pai, a mãe, o filho. Então, ele tem um histórico da família e você atende com essa pessoa. Os medicamentos também, quando vem a requisição do Sistema Nacional de Saúde, que nós chamamos de SNS, tendem a ter um desconto nas farmácias, e se eu for comprar sem essa requisição, eu acabo pagando um pouquinho mais caro. E se eu quiser alguma coisa vindo do Brasil, o que eu faço? Bom, no Brasil nós temos a figura do plano de saúde, né? Aqui em Portugal nós temos também uma figura do plano de saúde que nós chamamos de seguro-saúde. O seguro-saúde é um plano de saúde para aqueles que pretendem ter um atendimento nas instituições privadas de Portugal. Em média, para 2 adultos e 2 crianças, isso varia muito de acordo com a idade da criança e tudo, e até mesmo dos adultos, é de 35 euros. Essa é a média de uma saúde privada. Mas para aqueles que vêm do Brasil, e, gente, eu não estou falando a nível de turismo, porque quem vem do Brasil a nível de turismo tem que vir com seguro viagem. Só pode entrar na Europa, no espaço Schengen, que eu também chamo, os países que compõem a União Europeia, eles precisam de um seguro viagem. Esse seguro viagem, geralmente, nós tiramos pelo cartão de crédito, nós tiramos pelas agências de viagem, mas eles... Não estou falando disso, eu quero falar alguém que quer trazer uma garantia de atendimento do Brasil. Seria o CEDAM, que é o Certificado de Assistência Médica, ou o antigo PB4. O CEDAM, ele é um convênio feito pela Itália, por Portugal, pelo Brasil e por Cabo Verde. E nesse seguro, né, seguro não, esse certificado de assistência médica, aqueles que estiverem aqui e possuírem esse PB4, lembrem, é bom apostilar o documento. Eu já vi situações que, por mais que seja expedido pelo site, eles dizem que não é válido, então seria interessante apostilar o documento. Então, você possui aquele documento e ali você consegue um atendimento e acaba pagando como se fosse residente em Portugal. Então, caso você ainda não tenha fixado a sua residência ainda, é bom trazer o CEDAM.
Por favor, apoio, poderia mostrar o link, a imagem da tela do Sedã? Pede o Sedã e por aqui você faz todas as etapas. Você clica, cadastra o seu passaporte, cadastra suas informações e geralmente de uns 10 a 15 dias você acessa novamente e já está lá. Você imprime, como eu recomendei, a apostila e traz para Portugal. Isso é interessante trazer enquanto você está naquela transição de fixar residência. Bom, e tá, eu vou chegar em Portugal. Quais os documentos que você me aconselha a ter logo que eu chego em Portugal? Pisou em Portugal, isso até antes, mas eu vou explicar posteriormente para vocês, é fazer o NIF. Você precisa ter o NIF, que equivale ao nosso CPF no Brasil. Então, o NIF, ele é um documento que vai originar todos os outros documentos de Portugal. Existe NIF por procuração? Eu posso nomear alguém em Portugal para fazer o meu NIF, para eu chegar em Portugal e já ter meu NIF? Pode. E o que eu vou precisar? Você vai precisar do passaporte, ou então a fotocópia do passaporte devidamente autenticado e apostilado, um comprovante de residência com CEP. Gente, precisa do CEP. Alguns comprovantes de residência não têm o CEP. Então, olha lá o CEP, comprovante de residência com CEP e representante fiscal. Tudo isso eu estou falando, lógico, para aqueles que não possuem a cidadania europeia. Eu estou falando aqueles que vêm por visto. Quem possui cidadania europeia tem umas facilidades de fixar residência aqui, de tirar o próprio NIF, mas para aqueles que vêm com visto, precisa de um representante fiscal. E existe o por procuração, como eu falei com vocês, você nomeia, passa uma procuração, uma pessoa vem aqui nas finanças e tira o NIF de vocês. E também existe o NIF provisório. O NIF provisório, como o nome diz, é provisório. Geralmente eles chamam de NIF 45, é aberto pelas instituições financeiras para que a pessoa abra uma conta quando ainda não está em Portugal. Hoje no Brasil, de acordo com as minhas pesquisas, o único banco que possui agência física é o Banco Milênio. Então a pessoa vai lá no Milênio, por exemplo, do Rio de Janeiro ainda. Chega no Rio de Janeiro, abre a sua conta, o banco faz o NIF provisório. Mas acontece que quando chega em Portugal, você tem que tirar o NIF definitivo. Então, aquele teu provisório só serviu para abrir a conta. Então, talvez tenha que ver se é interessante ou não tirar um NIF provisório. Aí, depois que eu tirei o NIF, eu preciso abrir uma conta. A conta vai depender muito de banco para banco. Cada banco tem um valor específico para abertura de conta. Então, cada banco tem seus documentos. Então, você teria que dar uma consultada para ver qual o melhor banco que se adequa à sua realidade. Depois disso, eu recomendo você entrar em contato com o CEF, se você possui um visto, ou com a Câmara Municipal, se você for cidadão europeu, ter dupla cidadania, né, brasileiro e ter dupla cidadania, para que você regularize sua situação. O fato de nós termos um visto não me garante chegar e já morar em Portugal de forma legal. Não, eu tenho visto, o visto é para eu entrar em Portugal. Este visto ele vai servir para que eu embase todos os documentos que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o CEF, faça o meu processo de residência. Então, eu chego em Portugal com o visto, com o meu passaporte europeu, de qualquer outra cidadania que eu tenha. Quem tiver visto, liga para o CEF, vai ter que agendar. E quem for cidadão europeu vai na Câmara Municipal, que é muito mais simples, mas vai na Câmara Municipal, do local que vai morar, e pede a residência. Por que você fala logo para ligar para o CEF? Porque hoje, principalmente depois da pandemia, o CEF está um pouco atrasado na prestação de serviço dele. Então, se você não tiver um agendamento, você pode sair do status de quem entrou legal no país, virar ilegal. Com o agendamento, mesmo que você ainda não foi atendido, você mostra, não, eu estou aqui com agendamento. Se não deu para fixar residência legal, eu tenho visto, tenho um agendamento. Se não deu para receber, isso não é culpa minha. Então, eles garantem e permitem que você viva no país com um agendamento até que o CEF consiga fixar sua residência. E sobre fixar residência,
Bom, sobre fixar a residência, nós temos a questão do arrendamento, né? Arrendamento, como eu já disse para vocês, é o aluguel. Existem pessoas, principalmente aqueles jovens, ou então quem vem sozinho para Portugal, às vezes vem só para trabalhar mesmo, mandar rendimento para o Brasil, que alugam quartos. Então, podem alugar quarto, quarto individual, quarto coletivo, apartamento, moradia, que são as casas, e esses imóveis têm várias terminologias. T1 para quem tem um quarto, T2, casa de banho, enfim. Então, a residência em Portugal, ela é dividida, pode ser de várias formas. De quarto a verdadeiras mansões, dependendo da realidade de cada um. Então, quando você vai alugar, geralmente eu recomendo sempre fazer um contrato, gente, porque o aluguel verbal você não tem garantia nenhuma. Então, sempre fazer um contrato. O inquilino aqui, ele possui direitos e são resguardados, até mesmo se você tiver ilegal, mas se você é um inquilino, entendeu? Você acaba tendo os seus direitos, você vai ter que se regularizar com o CEP, mas a sua moradia está garantida. Então, sempre bom fazer um contrato. Este contrato, ele tem que estar registrado no site do Portal das Finanças, porque assim há uma comunicação dessas rendas que são pagas. Muitos não fazem, tá, gente? Mas assim, não é que você vai exigir que seu senhorio cadastre o seu contrato. Às vezes, não dá para você exigir isso. Você está chegando num país, quer alugar, mas se for melhor, tenta negociar para colocar no Portal das Finanças. E lembra daquela disponibilidade financeira que eu falei para vocês lá no comecinho que a gente falou? Pois é, ela vai servir aqui. É no arrendamento que geralmente pedem de estrangeiros, pedem de outras pessoas também, mas principalmente dos estrangeiros, uma caução. E muitos ainda pedem caução e fiador. A caução é um dinheiro que vai ficar parado na conta do proprietário do imóvel, diferente da renda, que vai servir para pagar os meses que você vai morar. Então, eles pedem caução e fiador. Geralmente, você chega em Portugal, você não conhece ninguém, apesar que agora muitas pessoas estão se mudando, então você acaba conhecendo as pessoas e não recomendo, mas às vezes você precisa de um fiador e você pede para alguém ser o seu fiador. Então, você pode utilizar aquela disponibilidade financeira para negociar com o seu senhorio e assim você dá caução e o pagamento adiantado de algumas rendas para garantir o seu contrato. Se for possível, negocia para... Olha a dica, hein? Se for possível, negocia para ser renda. Antecipar renda e diminuir a quantidade de caução. Porque, como eu disse, a caução ela fica parada. Ela não contabiliza como renda. E aí você dá um valor grande, expressivo de caução e no outro mês vai ter que pagar renda. Então, para que você não se descapitalize na caução, tenta negociar uma antecipação de renda e aí você consegue alugar e garantir seu contrato. Bom, com relação às residências, sempre lembrar que você, quando morar ali, você vai ser atendido pelo posto de saúde dali, o seu filho geralmente vai estudar pelo local da sua residência, pode ser do emprego, mas também pode ser da residência. Então, quando for ver aonde você vai morar, dá uma olhadinha nesses lugares, questão de mercado, questão de prestação de serviço ali por próximo. Tá. Bom, e o Covid? Portugal, tranquilo. E o Covid, Andressa, como é que está hoje? Hoje, pelo menos até mais cedo, quando eu consultei, Portugal possui 17.556 casos ativos, ou seja, pessoas que possuem o vírus nesse exato momento. 43.894 recuperados, 1.860 óbitos, 63.310 casos ao total. Então, ao longo de toda a pandemia, foram 63.310 confirmados. É um número grande, lógico. Se nós pensarmos em 63 mil pessoas que contraíram o vírus, 1.800 mortes, é muita gente. Mas mesmo com esses números, Portugal hoje é um exemplo para muitos países de controle da epidemia. Por que ele é um exemplo? Bom, primeiro, eu acredito que o governo está fazendo um bom trabalho na gestão. As pessoas estiveram de férias, as pessoas estão retornando de férias, as aulas vão começar.
muitas pessoas que estavam em teletrabalho vão voltar a trabalhar. Então, por isso hoje não, dia 15 de setembro, daqui a 2 dias, Portugal vai entrar em estado de contingência. Nós vamos dar um passo atrás. Alguns direitos vão ser restritos para que controle essa nova situação que estamos vivendo. As crianças vão voltar para a escola, o pessoal voltou de férias, o pessoal vai voltar a trabalhar. Então, para que isso aconteça, Portugal vai dar um passo atrás. Então, essa política de Portugal de avança, retroage, a política das pessoas, as pessoas em si em Portugal, elas cumprem o que a Direção-Geral de Saúde, a DGS, recomenda. Lógico, tem uns ou outros, principalmente os mais jovens, não na idade, né, gente? Às vezes a gente acaba até compreendendo, porque quem já teve seus 20 e poucos anos já sabe que às vezes apronta, né? Eles acabam aprontando, fazendo aquelas reuniões que não podem, mas no contexto geral a população ela acaba obedecendo. Hoje não, dia 15 de setembro, vai ser restrito a quantidade de reuniões, agora já pode reunir até 10 pessoas, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos vai começar mais tarde, terminar mais cedo, mas assim, a um todo, eu acredito que Portugal ele está muito bem. Houve um impacto muito na empregabilidade e na economia de Portugal. Por esse motivo, muitas pessoas viram brasileiros voltando para o Brasil. Isso pode ser por vários fatores, gente. Pessoas que, de fato, sentiram os impactos da distância da família, pessoas que tiveram quebras de rendimento, pessoas que não tiveram como se sustentar mais em Portugal. São realidades que a gente conhece de várias formas possíveis. Mas eu vejo que Portugal está tendo bastante projeto, bastante planos para a retomada da economia. O governo ele visa incentivos, ele incentiva os profissionais independentes, incentiva os trabalhadores, incentiva as empresas, tudo para que as pessoas voltem a ter as suas rendas, voltem a crescer novamente. Bom, gente, o que eu trouxe para vocês aqui é um pouco, eu sei que foi bastante, então é para ter ideia de que você precisa pensar no estilo de vida que você quer ter, como você quer viver, no equilíbrio emocional, como que você lida com esse distanciamento, no planejamento, seja por questões financeiras, seja por questões localidade, enfim. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho de cada situação vivida. Como eu disse, existem situações que eu vou aprofundar futuramente, isso porque requer uma atenção mais especial. E eu acredito que Portugal, ele acaba sendo uma decisão que, se você se enquadrar aqui, uma boa decisão para aqueles que pretendem migrar. Mas, lógico, tudo vai depender da situação de cada um. Cada um sabe o que é melhor para si, então, verificar como que é, de fato, a realidade daqui, em todas as situações que eu já falei para vocês. Agora, eu acredito que nós vamos ouvir a palavra do Bernardo, que é uma pessoa que passou por a maioria dessas etapas que nós tivemos, que eu falei aqui para vocês, e a partir daí vocês escutem o que ele tem a falar. Tá bom, gente? Olá, Bernardo, tudo bem? Oi, Andressa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Vamos passar a palavra para você, Bernardo. O que você tem para contar para a gente? Bem, boa noite, antes de mais nada. Minha família, né? Nós decidimos nos mudar para Portugal. Vivo aqui desde fevereiro de 2019 e começamos o planejamento em 2016, no começo de 2016. Decidimos em 2017 vir a Portugal para vivenciar Portugal, né? Eu acho que seria importante. Então, o nosso planejamento começou, eu acho que assim como as pessoas que estão procurando imigrar, é mais fácil. E uma ferramenta gratuita são os canais, né, as plataformas, aí, YouTube, alguns sites. E desde 2016 nós víamos bastante vídeos. Bastante, que eu digo,
são muitos. Diariamente, todos os dias, de domingo a domingo, nós parávamos para estudar um pouquinho mais. E é importante, eu acho, também ressaltar que, por mais nós víamos alguns assuntos, alguns títulos dos vídeos que parecia, tu tocaste num assunto muito importante, que parecia alguns assuntos meio banais, vamos dizer assim, entre aspas, mas que quando você chega em Portugal, esse tipo de informação, esse tipo de planejamento, de estudo, é muito importante. Tu vais vivenciar muita coisa que tu vais ver e conferir nos vídeos, sabe? O lado emocional é importantíssimo. Eu digo que eu não dava esse valor, eu não tinha noção que pesava tanto como o lado financeiro, vamos dizer assim. Porque quando estamos planejando a nossa mudança, nós pensamos muito no custo de vida. Quanto eu vou ganhar para quanto eu vou gastar? E nesse ponto, eu digo assim, Andressa, vivendo em Portugal, eu e minha esposa hoje, nós dois trabalhamos, e nós percebemos o quanto a moeda é forte. O poder de compra do europeu é muito grande, né? Mesmo Portugal, como tu tocaste aí no assunto, mesmo Portugal tendo um dos menores salários mínimos da Europa. Mas o poder de compra do português é muito boa, comparado principalmente ao do Brasil, certo? Então, acaba que quando você vai vivendo, vai trabalhando, vai começando a ganhar em euro, você vai vendo que você consegue viver, você consegue pagar os seus custos ali, os seus compromissos, né? E viver de uma forma digna. Mas muita gente esquece do lado emocional. E isso eu te confesso, fugindo um pouco do assunto e rapidamente comentando, tive uma perda por conta do Covid, de um parente muito próximo no Brasil, mexeu muito comigo. E em algum momento ali eu pensei, sim, em voltar. Mês passado, isso, eu pensei, eu e minha família, pegarmos as malas e retornarmos para o Brasil. Porque são situações que você vai ver, mesmo com bom planejamento, você tem que ser muito forte. E outro ponto que tu tocaste aí, que eu acho também que era uma das coisas que eu queria ressaltar contigo, é a questão do porquê, do motivo de você estar se planejando, o motivo da sua mudança. Se o seu porquê for menor do que os problemas e as dificuldades que você for enfrentar, você não vai aguentar Portugal. Não só Portugal. Você não vai aguentar Portugal e qualquer outro país que você vai viver. Então, eu digo assim, nós, em 2017, Andressa, nós contratamos, na época, eu acho que você não estava aqui, eu não lhe conhecia também, mas contratamos uma assessoria, na altura, e que nos mostrou Portugal com uma outra ótica, com uma outra visão. Tá? E eu digo assim, foi o dinheiro mais bem aplicado que eu fiz na minha chegada. Foi ter contratado assessoria, porque nós, na altura, não sabíamos aonde morar, nós não sabíamos o quanto nós iríamos pagar de renda, como funcionavam as escolas, né? Transportes públicos. Então, essa assessoria, que eu acredito que seja mais ou menos o que tu estás fazendo, que tu vais fazer, procurou estudar coisas que você vendo na internet, eles não vão dar esse embasamento. Exemplo, quanto é que eu vou gastar de luz? Quanto eu vou gastar de água? Isso é relativo. Então, a assessoria que eu contratei na época me fez um questionamento. Eu falei assim, eu não vou lhe falar quanto você vai gastar. Eu vou lhe perguntar, no Brasil, em Belém, quantos quilowatt-hora, quantos quilowatts você gasta na sua casa, com a sua família? Mediante os quilowatt-hora, quanto você vai gastar em Portugal? E isso me fez mudar a chave. Eu falei, realmente. E eles, a assessoria, eu acho importante porque procura nos estudar, procura traçar um perfil da família que está chegando, né, para poder direcionar e orientar para as melhores escolhas. Porque pode vir uma família do Brasil que está vivendo hoje ali com 2 salários mínimos, 3 salários mínimos e quer mudar para Portugal. O que é que o assessor, o que é que a assessoria e um planejamento vai influenciar na vida dessa família?
é diferente de uma pessoa que ganha de 20 salários mínimos, 15 salários mínimos, que tem um padrão de vida alto, está chegando aqui em Portugal e aonde morar, aonde botar seus filhos para estudar, transporte público, se não precisa de transporte público, né? Isso é muito importante. Se você precisa morar perto de uma estação de metro, de um autocarro ou não. Então, assim, esse planejamento, eu acredito e acho muito válido andar junto com uma boa assessoria, sabe? Então, para quem está vendo aí sua live, para quem está me escutando, eu acredito que é de suma importância pesquisar e acompanhar todos os vídeos que tu fores postar e publicar. Eu te confesso que sou não é porque estamos falando aqui e para fazer média não, mas acompanho tuas postagens no Instagram, acompanho os vídeos que tu posta. Então, para mim, isso é importante. E por mais que você vá achando que eu vi na internet, eu vi nos sites, eu vi nos canais, que a escola é pública, eu não vou pagar pela escola. O transporte funciona. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem alguns detalhes, alguns pormenores que, com uma boa assessoria e com fontes confiáveis, como é o teu canal, como é as tuas redes sociais, isso é importante para a gente se munir de informações, porque tem muita coisa na internet também que, quando você chega aqui, você sabe que não condiz muito com a realidade de Portugal. Obrigada, Bernardo. Muito obrigada. Obrigada pelo depoimento. Nós temos uma pergunta no bate-papo, né? O Romério Moura perguntou assim: como está o mercado imobiliário em Portugal? O mercado imobiliário hoje é um mercado que bastante explorado em Portugal. Hoje, a venda de imóveis ele é muito maior do que imóveis para se alugar. Com a questão do Covid, nós imaginávamos que iria haver uma queda nos preços dos imóveis. Houve uma diminuição, nada expressivo. O que aconteceu foram algumas questões pontuais de negociação entre senhorios, que são os proprietários e os inquilinos, mas, assim, em caráter geral, ainda não visualizamos essa queda. O governo divulgou essa semana que os rendimentos, que os aluguéis, eles não poderão ser majorados no ano de 2021, a partir de janeiro de 2021. Então, aqueles que possuem a sua renda, já o contrato de arrendamento em vigor, o senhorio não vai poder aumentar o valor dos imóveis. Eu acredito que ainda continua sendo promissor o mercado imobiliário de Portugal, porque existem muitos investidores nessa área, existem muitos locais, aqui eles chamam de remodelação, quando é reforma do imóvel. Então, tem muitos imóveis remodelando para serem vendidos. Aqui, quem pretende ser corretor de imóveis, existem várias empresas que contratam, inclusive brasileiros, prestam treinamento, então a pessoa ela consegue trabalhar como corretor de imóveis, e eu acredito que o mercado imobiliário, independente do Covid, ele tende a crescer em Portugal, principalmente também porque é um dos fatores de conseguir o visto e até mesmo a residência futura, depois das etapas do visto, que é o Golden Visa, que é uma das formas de investimento de adquirir o visto. Então, eu acredito que o mercado imobiliário de Portugal ele está bom e ele tende a melhorar. Entretanto, eu ainda não consegui visualizar as consequências do Covid. Talvez ainda um ano pela frente a gente consiga ter essa resposta mais concreta. O visto eu vou detalhar mais no módulo seguinte, mas dependendo da sua situação, se você já possui um contrato, eu recomendaria o visto de trabalho. Mas isso eu teria que conversar pessoalmente com você, ver a sua realidade como um todo, se você já possui um contrato, ou então se você gostaria de
abrir uma imobiliária. Então, eu teria que ver, é um caso muito mais específico. Mas, a primeiro momento, eu vejo, pela sua pergunta, que seria o visto de trabalho. E, de preferência, nesse caso, se já existisse um contrato de trabalho em vigor. Ou seja, facilitaria bastante ter um convite de uma empresa que já atua no mercado imobiliário de Portugal para levar um profissional do Brasil para ir. Isso. E existem várias vagas de emprego para corretores de imóveis, então eu acredito que seja até um pouco mais fácil você fazer contato direto com essas imobiliárias e até mesmo já ter uma carta convite de trabalho com eles. Entendo. Tá bom. Muito obrigado. Bom trabalho. Parabéns pelo trabalho. E eu sou estudante, eu faço especialização hoje em dia. Eu já tenho meu diploma de graduação em design e eu pretendo ir para Portugal para estudar, para fazer meu mestrado, mais especificamente na Universidade do Porto. E eu tenho certas dúvidas se vale realmente eu ir para Portugal, para o Porto, para fazer meu mestrado, ou se no Brasil, assim, compete muito bem nessa questão de educação mesmo em relação a Portugal, nas pós-graduações. Eu reconheço que, eu já vi que a Universidade do Porto é extremamente reconhecida internacionalmente, em todos os cursos, mas eu continuo tendo essa dúvida, se realmente vale a pena. Eu não penso em ir para Portugal para morar realmente, eu ainda não tenho essa visão. Eu tenho a visão de ir para estudar e depois, se rolar essa questão de morar, tudo bem, mas essa não é minha visão ainda, não é meu propósito. Então, é uma dúvida que eu tenho, que está bem forte agora. Eu queria saber se tem alguma resposta sobre essa questão. E agradeço desde já. Eu acho assim, Wagner, quem tem a oportunidade de ter uma experiência de morar em outro país, além de ter um conhecimento diferente, porque ali ele pode trazer matérias, por exemplo, da Europa, que talvez aqui no Brasil, aqui no Brasil não, gente, eu estou que talvez no Brasil a gente não tenha tanto acesso, você vivencia e conhece pessoas de muitos outros lugares. Então, quem tem essa oportunidade de sair, viver num outro país, ele vai voltar, mesmo que não esteja para morar, mas vai voltar para o Brasil com uma outra mentalidade. Sim. Às vezes não é só pelo curso, mas eu digo que você vai vivenciar o sair daquela nossa zona de conforto. Então, quando a gente sai, nós crescemos pessoalmente e profissionalmente. Tenho certeza que você vai ter contatos com pessoas de vários lugares e, a partir daí, a sua cabeça como profissional vai aumentar. Então, não só pelo ensino, mas eu também digo pela experiência de vida e como pessoa. Se você puder, eu acredito que vale a pena fazer esse esforço, passar um tempo por aqui para fazer sua especialização. Sim. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. De nada. Então, vamos à mensagem agora de agradecimento. Obrigada a todos os participantes. Obrigado quem nos assiste posteriormente a esse vídeo, por ter nos assistido até aqui. Quem tiver alguma dúvida, às vezes pesquisando surge alguma coisa, se precisar de um auxílio, pode acessar o meu Instagram, que é o @AndressaFrigoPimenta. Terei a maior satisfação em responder. O Facebook, como eu disse, eu ainda vou criar, porque é muita rede social para administrar e eu fico assim meio perdida, gente. Também pode me mandar um e-mail, que é o andressalfrigo@hotmail.com, e eu vou fazer de tudo para responder as perguntas de vocês. E muito obrigada e espero que tenham gostado. Obrigado também, gente, ao apoio técnico, ao Anderson e ao Carlos, porque se não fosse por eles, desde o apoio técnico até os incentivos pessoais, porque eu estava me tremendo para fazer isso, eu acho que eu não teria conseguido chegar até aqui. Muito obrigada mesmo, viu, gente?